Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos a cada semana para esse nosso encontro, um encontro em família, um encontro com Jesus, é Jesus no Lar, oportunidade de nos fortalecermos com os seus ensinamentos, com a sua mensagem. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então vamos dar início fazendo a nossa leitura preparatória, o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, mensagem 130. Amai-vos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. João, apóstolo João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não despreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos um glorioso caminho de ascensão. Emmanuel traduz as palavras do apóstolo João sobre o amor ao próximo, como nos ensina Jesus: amai-vos uns aos outros. E esse amor não deve ser só de palavras, mas através das atitudes, das obras, e verdadeiramente expressando um sentimento que nasce do coração, sem privilegiar uns enquanto discrimina, afasta, menospreza outros. Não. Amar a todos, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações e a nossa mente a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em torno do vosso Evangelho, desejosos de compreendê-lo e, sobretudo, de vivenciá-lo. Ajuda-nos, portanto, Divino Mestre, renovando nossas forças, para que tenhamos fé, forças e fortaleza para colocar em prática os vossos ensinamentos diante dos mais variados fatos, situações que a vida nos apresenta e muitas vezes são ocasiões desafiadoras. Clareia-nos a mente para que possamos identificar os caminhos mais retos que conduzem aos vossos propósitos.
Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Hoje teremos a parábola do bom samaritano, uma das mais belas parábolas que Jesus nos deixou. Então a parábola é a partir do item 2, do capítulo 15. O item é de 2 a 3. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou para o outro lado. Passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e os enfaixou. E, tendo colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e os deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos pareceu ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. É o registro do apóstolo Lucas no capítulo 10, versículo 25 a 37. Nessa parábola, nessa passagem evangélica, Jesus reforça ainda mais a importância da prática do bem, da prática do bem, do amor ao seu semelhante, ao próximo. Então, o doutor queria saber o que deveria ser feito para ganhar, para ter a vida eterna. E Jesus responde exatamente com essa parábola, né? Jesus não diz: para ganhar a vida eterna é necessário seguir esta crença religiosa, ter essa ideologia política, pertencer a esta classe econômica, social. Nada disso. Jesus diz que a vida eterna, ela é uma construção, e essa construção, essa vida eterna se dá através do amor ao próximo. E ele relata essa parábola, a parábola do bom samaritano, que tem alguns elementos que se destacam. Primeiro, Jesus ter utilizado do samaritano para dar um exemplo de fraternidade. E por quê? Porque o samaritano, que era da Samaria, era um grupo menosprezado pelos judeus.
porque a Samaria, após a separação das tribos de Israel, se tornou uma capital dissidente. E como capital dissidente, eles não eram bem vistos, eram tidos até com menosprezo pelos judeus. Representavam uma minoria. Eles interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e ainda por cima tinham práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. Então, eles eram considerados até hereges por isso. Eram discriminados mesmo, havia um preconceito muito grande. E Jesus pega exatamente a figura do samaritano para falar do amor ao próximo. Para dizer exatamente quem é o próximo, a quem se deve ter amor, misericórdia e compaixão. E ele coloca também outro aspecto. Ele diz que naquele caminho passou o sacerdote. O sacerdote é o ministro religioso conhecedor das leis. Então, ele passou, o sacerdote, que olhando, vendo ali aquele homem, passou para o outro lado. Ele olhou e passou do outro lado. Essa atitude do sacerdote e depois veio o levita, né? O levita também teve a mesma atitude. E o levita era um judeu da tribo de Levi e que era praticante do judaísmo. Então, os dois tiveram a mesma atitude. Passaram, olharam e mudaram de lado, né? Então, são atitudes que demonstram que eles estavam preocupados apenas com a vida deles. Eles não tinham, assim, o maior sentimento. O coração era fechado para a prática da solidariedade, muito embora todas as interpretações religiosas cristãs e não cristãs pregassem a solidariedade. Então, a expressão que ele usa, vendo, eles olharam. Isso significa que eles tiveram uma visão superficial, desinteressada de quem não tem sentimento. Nada sente, não tem nenhum sentimento envolvido. Simplesmente observaram e foram embora. O sacerdote e o levita, eles representam aqueles líderes religiosos que, em vez de se preocuparem com a coletividade, com os interesses da comunidade, eles estão voltados apenas pelos interesses dogmáticos praticados, os interesses dogmáticos da sua religião, daquilo que ocorre entre as paredes do seu templo. E quando Jesus disse que passou de largo, ou seja, passou para o outro lado, isso representa uma ociosidade mental que enfatiza a postura de quem está acostumada apenas, tão somente, a cultivar o interesse pessoal e possui a indiferença latente com o sofrimento alheio. E Jesus prossegue e nos ensina também que a prática do bem, ela independe do culto religioso, independe da condição social econômica do cidadão. É algo que vem da nossa essência espiritual. E também nos chama a atenção quando Jesus nos diz que merece destaque, quando ele diz que o homem ele estava viajando de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado no meio do caminho. Jerusalém
é a cidade santa dos judeus. É ali onde já se praticava a ideia da existência de um só Deus. Já se tinha alcançado essa ideia, quer dizer, era um avanço. E Jericó era uma cidade bastante movimentada, era um centro comercial de pessoas honestas, mas também havia permanência em Jericó de pessoas inescrupulosas, descomprometidas com o bem, que não hesitavam em prejudicar o seu semelhante, de forma nenhuma, de assaltar, de prejudicar o próximo. E nem sempre todos eram avisados com relação a essa possibilidade de serem alcançados, atingidos, assaltados naquela redondeza. E aconteceu com aquele pobre homem. Isso significa o quê? Esse relato de Jesus. Desceu de Jerusalém para Jericó. Pode representar que, indo um pouco mais além, nas entrelinhas desta parábola, que essa colocação de Jesus pode representar o que acontece conosco, na nossa vida. Quando nós descemos de padrão vibratório. Quando nós descemos de padrão vibratório e passamos a ter uma vibração mais inferior. Representa uma queda de vibração, vamos assim dizer. Isso faz com que sejamos sintonizados com vibrações inferiores de certas entidades. Que estão no padrão vibratório negativo. E que praticamente, por nossa invigilância moral, isso acontece. Então, nesta descida vibratória, mantendo sintonia com entidades perturbadoras, o que é que vai acontecer? Seremos praticamente atingidos, atacados, envolvidos por essas entidades, né, que vão atacar, que vão assaltar a nossa casa íntima, roubando a nossa paz, nos ferindo profundamente e nos deixando quase mortos à margem da vida. Essa análise que nós encontramos em diversos livros espíritas, ela tem assim um significado bastante profundo, porque diz respeito à nossa vida, diz respeito à nossa conduta no dia a dia. É uma interpretação, como se diz, vai além da letra, né? Não é uma interpretação ao pé da letra. Ela vai no espírito da letra, vamos assim dizer. E nos dá, assim, nos oferece essa reflexão. Quando Jesus disse, desceu, ele ia descendo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, quantas vezes isso nos ocorre? Nós, na nossa caminhada terrena, no nosso dia a dia, nós somos invigilantes, descemos o nosso padrão vibratório, nos distanciamos da espiritualidade, da nossa origem espiritual, nos deixando assim, nos tornando assim presas fáceis para as entidades perturbadoras, que começam a nos influenciar, nos envolver, e é um verdadeiro assalto que fazem ao nosso íntimo, a nossa casa íntima,
Aí vai roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar, gerando desespero, inquietude. Isso nos fere profundamente e a gente fica totalmente desvalidos, à mercê da própria sorte, entre aspas, né? Como se estivéssemos à margem da vida. Quantas vezes isso já nos aconteceu? Com certeza, pelo menos uma. A nossa vigilância, o nosso afastamento dos ideais espirituais. Jesus, assim, com esta parábola, ele nos mostra que o bem, que o amor ao próximo se dá exatamente, se expressa pelo bem que fazemos ao nosso semelhante. O bem que fazemos, fazer ao próximo aquilo que desejamos que nos seja feito. Então, a parábola do bom samaritano nos mostra que não é nenhum rótulo de ser dessa ou daquela religião, de ter esse nível de conhecimento ou não, de termos uma condição de decisão por um cargo político, de termos uma condição social e econômica. Não depende disso, depende do sentimento de amor, de nos levar a ter misericórdia, compaixão com o sofrimento alheio, de não sermos indiferentes, do tipo, não sei do que se trata, não conheço, e passar adiante. Isso nos ocorre tanto. E a gente pergunta, quantas vezes já fomos samaritanos de alguém? Ou quantas vezes passamos indiferentes ao sofrimento alheio? Quem sabe, se passássemos por aquela estrada e olhássemos, será que iríamos ter compaixão? Ou iríamos passar receosos com medo que talvez ali fosse um marginal, fosse uma cilada, enfim. Quantas vezes fomos samaritanos? Não só o samaritano do socorro material, mas o samaritano, aquele que nos socorre com uma palavra, com orientação, com um ombro amigo. E a gente não quer perder tempo em ouvir o outro. Em dar a nossa atenção, a nossa orientação. E quantas vezes necessitamos de um samaritano? Se a gente parar para pensar, certamente iremos identificar muitas ocasiões. Aquelas ocasiões que estávamos sofrendo, atormentados espiritualmente, mentalmente, confusos, desesperados. Encontramos alguém que nos acolheu verdadeiramente, que doou o seu tempo, doou a sua energia, nos teve misericórdia e compaixão para com a nossa pessoa. O samaritano é, sem dúvida, um exemplo que Jesus nos deu de que não importa as nossas condições de vida para fazermos o bem. Aquele homem, o samaritano, Jesus colocou um exemplo daquele que estava viajando, mas desceu do seu cavalo, passou o vinho e o azeite nas feridas. O vinho aqui pode representar a vida, o azeite, a fé. Colocou ataduras
e o conduziu ali à hospedaria e ficou assistindo ele até o dia seguinte, quando precisou viajar, mas deixou a recomendação para que ele fosse atendido com tudo que necessitasse. Pagou, deu 2 dinheiros, vamos assim dizer, 2 moedas. Quem sabe isso representa simbolicamente o pagamento em forma de bondade, né? Ele estava pagando em dinheiro, mas pode ser também representar a bondade, a caridade, a compaixão, representar como pagamento, como não é nem pagamento, vamos dizer, como retribuição pelo que estava sendo feito aquele moribundo. E na parábola não existe, Jesus não menciona se existia um vínculo de conhecimento, de amizade, um vínculo familiar. Jesus não menciona isso. Era um desconhecido, mas que ele teve compaixão e misericórdia porque era um ser. Talvez o samaritano, sofrendo como sofria a discriminação, o menosprezo, teve mais sensibilidade de acolher aquele semelhante que estava à margem da estrada, quase morto. Então, Jesus nos mostra, meus irmãos, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. É uma citação que nós encontramos e encerramos com ela as nossas reflexões, mas que são reflexões que precisam nos levar a uma mudança de ótica diante da vida, né? Ter um outro olhar para os nossos irmãos sofredores. Que às vezes a pessoa diz, está sofrendo porque boa coisa não fez em vidas passadas. Sem dúvida. Mas isso não justifica a nossa indiferença, o nosso descaso, a nossa omissão. Então vamos, depois dessas reflexões, vamos nos concentrar, pensamentos em Deus, em Jesus. Vamos fazer as nossas vibrações. Rogando ao alto pela paz e fraternidade entre as nações. Pela justiça social, pelo movimento espírita para que se fortaleça cada vez mais na coesão com o Evangelho do Mestre, com a codificação, pelas famílias, para que o Evangelho chegue a todos os lares, iluminando corações e mentes, renovando forças e energias para o enfrentamento das dificuldades. Que a vossa graça, Senhor Jesus, venha em bênçãos sobre todos nós. Bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, iluminando o nosso caminhar, os nossos passos, os nossos caminhos. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas.
Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.